A vida constantemente te coloca diante de situações e de pessoas que duvidam do seu valor. E essas situações fazem você acreditar muitas vezes no que elas dizem, que você não serve, que você não é bom o suficiente. Mas o seu valor não está vinculado ao que as pessoas pensam sobre você. O seu valor está vinculado ao que Jesus pensa a seu respeito. E quando Jesus olha para você, ele enxerga alguém precioso, alguém por quem ele deu a vida. Foi essa a inspiração do álbum Ouro, nos ajudar a redescobrir o nosso valor e a nossa identidade em Cristo. As canções desse álbum propõem um caminho de retorno à nossa essência a partir do olhar de Jesus para nós. E por que ouro? Porque o ouro ele é encontrado nas cavernas subterrâneas escuras ou junto aos cascalhos dos rios, misturado com a lama e com muitas coisas que não são ouro. E é preciso que ele passe por um processo de transformação e de purificação até que ele se torne o ouro valioso que nós conhecemos. Eu convido você a se lembrar de onde você estava quando Jesus te encontrou. E é muito provável que você estivesse neste lugar de escuridão e de pecado. Mas ali Jesus te encontrou e ele te retirou daquele lugar. E a partir de então você entrou em um processo de transformação. Assim como o ouro também é transformado, é purificado, o Senhor também nos leva a esse processo de transformação, para que ele possa extrair de nós toda a beleza que quando ele nos criou, ele sonhou para nós. Jesus, ele olhou para você e ele enxergou em você valor, quando ninguém podia enxergar. E ele tem levado você por esse caminho de transformação até que você se torne tudo o que você nasceu para ser. E você nasceu para ser ouro, para brilhar a luz de Cristo. O álbum Ouro conta uma história, ele propõe um caminho de retorno à nossa essência, à nossa identidade como filhos de Deus. E as canções foram colocadas nessa ordem de propósito para nos levar por um caminho de transformação e de restauração da nossa identidade. A primeira canção, Tua Presença, é um clamor ao Espírito Santo, porque não pode haver transformação interior se não for operada pelo Espírito Santo. Então, Tua Presença é uma declaração de que a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, é tudo o que nós precisamos para prosseguir nesse caminho. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele nos revela quem é Deus e ele nos revela quem nós somos. Então, não é possível entrar nesse caminho de transformação sem a ajuda do Espírito Santo. A pergunta de Jesus para os apóstolos é a pergunta que ele faz hoje para você. Quem sou eu na sua vida? Ele fez essa pergunta. Quem sou eu para vocês? E Pedro corajosamente respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, naquele momento, declara quem é Jesus sob a ação do Espírito Santo. E o que acontece imediatamente? Jesus declara quem é Pedro. Quando Jesus está no centro da nossa vida, quando nós devolvemos o lugar que é dele, ele devolve a nossa essência. Ele nos reconecta com o nosso chamado. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Quando Pedro declara: Tu és o Filho de Deus, Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O chamado de Pedro, o encontro de Pedro com o seu propósito, com a sua essência, acontece a partir do momento em que ele reconhece quem é Jesus na vida dele. E por isso a segunda canção do álbum é Meu Tesouro, que é uma declaração de quem é Jesus para nós. Ele é o nosso tesouro, ele é a nossa vida. Quanto tempo nós passamos da nossa vida procurando em outros lugares aquilo que só o Senhor pode nos dar. E agora, pela ação do Espírito Santo, nós entendemos quem é Jesus para nós e ele é o nosso tudo. Se eu tenho Jesus no centro da minha vida, todas as outras coisas vão estar em ordem. Se ele é o meu tesouro, o meu coração está nele, a minha vida está nele. E ele reorganiza tudo na nossa vida, até mesmo a nossa própria imagem de quem nós somos. E assim como ele fez com Pedro, ele faz comigo e com você. Quando você declara que Jesus é o seu tesouro, quando você coloca Jesus no centro, então ele revela quem é você. É por isso que a terceira faixa do álbum é Ouro, essa canção que nos ajuda a entender quem nós somos para Deus. E essa canção diz: não importa se na lama eu já mergulhei, quem é ouro jamais deixará de ser. Porque o ouro não perde o seu valor pelo fato dele já ter estado ali naquela situação de escuridão ou misturado com os cascalhos dos rios. Ele não perde o seu valor, ele só precisa ser encontrado, restaurado e purificado. Você é ouro, você é precioso, preciosa para Deus. Não importa o que aconteceu no seu passado, agora o seu caminho é daqui para frente. Agora o seu caminho é com o Senhor. E Ele tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Depois que você reconhece quem é Jesus, depois que Ele revela quem você é, agora é a hora de você dar a Ele o seu sim, como Maria. É por isso que a quarta faixa é
faça-se em mim. Quando eu digo faça-se em mim, eu permito que Deus faça na minha vida a vontade dele. Não mais o que eu quero, não mais do meu jeito, mas eu permito que seja feito do jeito dele, no tempo dele. É um momento em que muitas vezes precisamos abrir mão daquilo que você achava que era bom para você, para viver os sonhos de Deus. Faça-se em mim essa declaração de disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Entendi quem tu és, entendi quem eu sou, agora quero ser usado por ti. É nesse momento que você precisa estar disposto também a ser provado. Porque se nós queremos entrar para o serviço de Deus, se nós queremos ser usados pelo Senhor, nós precisamos estar preparados para a provação, porque ela certamente virá. E aí aquela palavra tão linda que nos diz: aceita tudo o que te acontece. E é a inspiração da canção Olhos Não Viram, que é a faixa número 5. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor e quando as provações vêm, é nesse momento que nós precisamos aceitar a passar pelo fogo, porque é o fogo da provação que vai nos purificar, que vai nos transformar e que vai nos tornar maleáveis para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. E nós passamos pela provação com os olhos em Cristo, sabendo que Ele tem para nós algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração humano jamais imaginou. A palavra de Deus assemelha o fogo à humilhação. A humilhação é uma forma que Deus usa de nos provar e de nos transformar. Ser humilhado é muito doloroso, mas faz parte do processo de transformação. É aquele momento em que os seus planos não se conectam mais com os planos que Deus tem para você no futuro, e você precisa ser capaz de abrir mão, aceitar abrir mão. É aquele momento também em que você passa por tribulações que você não compreende o motivo, você não tem respostas. É por isso que a próxima faixa, Humilhai-vos, é um convite para que você permita que essa humilhação aconteça debaixo da mão poderosa de Deus. Tem uma passagem bíblica que nos dá uma promessa a respeito da humilhação. O Senhor nos diz: para cada dia de vergonha, eu te darei dupla honra. Ou seja, um dia de vergonha, 2 dias de honra. 10 dias de vergonha, 20 dias de honra. E assim por diante. Mas só experimenta isso quem aceita passar pelo fogo e permanece debaixo da mão poderosa de Deus, mesmo no tempo da humilhação. Porque a gente confia que o nome de Jesus vai ser exaltado acima de toda essa tribulação, acima de toda essa situação. Ele tem um plano por trás de tudo isso. E Ele não vai permitir que você saia dessa situação com as mãos vazias. Ele vai usar tudo isso para o seu bem. E quando o ouro passa pelo fogo, acontece um fenômeno interessante, porque é ali que ele muda de forma física, ele se torna, em vez de sólido, ele se torna mais líquido. E aí ele vai se desprendendo de todas aquelas impurezas, de todas aquelas sujeiras que estavam grudadas nele. Então, trazendo isso para a nossa vida espiritual, o momento em que nós passamos pelo fogo da humilhação, pelo fogo da provação, é o momento em que também as nossas misérias se tornam mais visíveis a nós, se tornam mais aparentes. E aí é o momento de nós irmos ao encontro do Senhor, é o momento de você colocar sobre Ele a sua vida. Como Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Então, quando nós nos deparamos com as nossas misérias, com os nossos fracassos, com as nossas dores, é o momento de irmos ao encontro do Senhor. Por isso, a próxima faixa, Vem a Mim, é um convite do Senhor para que você vá a Ele, levando os seus fracassos, levando as suas misérias, levando as suas dores, e receba dele a paz que Ele tem para você. E a próxima faixa, Espelho de Mulher, nos convida, como o nome diz, a olhar para um espelho. Deus nos deu um espelho. Deus nos deu alguém que é para nós um exemplo de vida cristã, um exemplo de seguimento de Jesus Cristo, alguém de carne e osso como nós, alguém que é um referencial ao qual nós podemos olhar, aprender e buscar sermos parecidos. Porque quanto mais nós formos parecidos com este espelho, mais parecidos nós seremos com Jesus. E esse espelho é Maria. Ela é um espelho para todos nós cristãos, mas especialmente para nós mulheres. E olhar para Maria, reconhecendo nela as qualidades que nós precisamos ter. Um olhar puro,
um sim corajoso a Deus, um coração que não desiste de amar e que é obediente, mesmo no tempo da provação, uma vida de oração, alguém que espera tudo de Deus, alguém que não desiste do milagre, que continua orando, que insiste com o Senhor. E Maria recebeu uma coroa incorruptível, a coroa que demonstra a fidelidade a Deus. Um dia todos nós somos chamados também a receber essa coroa. Espelho de Mulher é um convite para que você olhe para Maria e também uma oração, pedindo que ela nos ensine a ser como ela, para que as pessoas olhem para nós e reconheçam em nós as qualidades que ela possui. Maria é a mulher virtuosa por excelência. Provérbios 31 diz: quem pode encontrar uma mulher assim, superior ao das pérolas, é o seu valor. Maria é essa mulher de valor e nós precisamos aprender com ela a sermos também homens e mulheres de valor. Apesar da canção Espelho de Mulher estar direcionada para as mulheres, mas, como eu dizia, ela é um modelo para todo cristão. E a próxima canção, Mulher Virtuosa, é esse ideal de mulher que nós mulheres precisamos buscar. É um retrato do que Jesus vê quando ele olha para nós mulheres. A necessidade de nós sermos amados, aceitos, valorizados não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos, é uma dor e uma necessidade de todo ser humano. E as canções desse álbum nos convidam a olhar para Jesus e entender que somente Ele pode suprir e pode nos devolver o valor que o mundo nos faz esquecer. Eu tenho imensa alegria de dizer que o álbum Ouro está indicado como o melhor álbum em língua portuguesa no Catholic Music Awards, que é a premiação internacional da música católica, que está sendo promovida pelo Vaticano no ano de 2025. É uma honra e uma alegria imensa saber que essas canções podem agora chegar a ainda mais pessoas, e assim como elas foram cura para minha alma, porque todo esse trajeto que eu falei para você foi um trajeto que eu fiz pessoalmente com o Senhor, na minha oração pessoal, no meu dia a dia, e cada canção que o Senhor me dava era cura para minha alma e me fazia redescobrir o meu valor e a minha identidade como filha de Deus. Então é uma alegria muito grande saber que a partir de agora essa canção vai chegar a ainda mais pessoas e vai poder ajudar ainda mais pessoas a se reconectarem com a sua essência.